Conectividade é o meio, Boa é a ferramenta, noite. é a tecnologia. A conexão é o que liga, aproxima, Bom, gente, une, junta, meu nome é Caio, alcança. sou Caio Matos. É o contato, é o pensar junto, em comunidade, trabalhando em rede. E a gente está aqui hoje, conectividade para gerar conexão. Pra gente ter um Mais papo que conectar sobre cabos, o papel de a RNP Developer conecta Relations, pessoas, né, de trabalhar com conectar comunidades pessoas, dentro de instituições, empresas, comunidade de ideias tecnologia. e soluções. Então eu queria e do começar ponto A esse ao papo, ponto B, do presente para o futuro. Queria pedir para vocês se apresentarem primeiro e contar um pouco, né, de como que foi, como vocês começaram a se envolver com comunidade, como foi esse processo, quais vocês participaram e como foi inicialmente assim a conexão de vocês com comunidades. Oi, tá funcionando. Boa noite, galera. Obrigada, Caio. Obrigada, Nath. Muito bom estar aqui com vocês. Meu Deus, a minha voz vai longe. Vocês estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Não? Show. Não é só a gente que faz isso. Bom, eu sou a Morgana. Eu trabalho como Developer Relations hoje numa empresa chamada Bot City. Eu comecei a conhecer comunidades em 2016, quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedora. E aí foi amor à primeira vista, nunca mais larguei, estou aqui até hoje. Então eu fui conhecendo assim, sem saber muito como funcionava, o que era e tal. Tinha uma galera que se reunia voluntariamente para trocar ideias e conhecimento. Eu falei, acho que isso é legal. Então eu comecei a participar mais. E aí assim foi indo. Então a minha carreira inteira eu participo de comunidade, minha carreira inteira eu estou sempre envolvida de alguma forma. Claro que a maioria delas é sempre voltada para a diversidade. Eu sempre procuro participar muito mais de comunidades para mulheres e outros recortes. Mas foi mais ou menos assim que eu fui entrando aí nesse mundo de comunidade de tecnologia. Boa noite, gente. Eu sou a Natália. Eu tô na área de Developer Relations há pouco tempo, profissionalmente, mas ali por fora eu sempre ajudei em comunidades de tecnologia, tanto online quanto presencialmente. Hoje eu trabalho na Impulso como uma pessoa ali do time de comunidade e conteúdo. Não tenho um cargo específico, mas é bem a cara de DevRel ser desse jeito. E eu comecei a me interessar por comunidades no meio da minha carreira. Tipo, o começo era muito o estereótipo de dev que codava sozinha, não falava com ninguém. Aí depois eu comecei a interagir mais no online. Depois eu comecei a viajar para São Paulo, lá do Rio de Janeiro, para vir aqui para participar de eventos. E aí foi começando, foi expandindo até eu organizar as comunidades junto com a galera, em vez de só consumir as palestras, né? Então foi mais ou menos assim. Legal. Bom, gente, eu tenho que admitir que eu sou meio estranho no ninho aqui hoje, porque eu sou a única pessoa que não é desenvolvedora, apesar de trabalhar com comunidades de tecnologia também. Eu me conectei mais com comunidades de outros tipos antes, né? Então, comunidades de inovação, comunidades de vários tipos de empresa. Eu comecei a trabalhar com comunidades de tecnologia há mais ou menos 5 anos. Eu fui Community Manager na Lura, depois na Rocket City, depois eu trabalhei com comunidades na The Bridge, na Web3 Dev, e agora eu estou na BeCrowd, que é uma plataforma de programação competitiva, não sei se vocês conhecem. E eu estive em comunidades voluntárias também. Até hoje eu sou líder de uma comunidade que chama Creative Mornings, que é uma comunidade de pessoas criativas, e eu trabalho com essas comunidades de tecnologia mais profissionalmente. E aí eu achei legal que vocês falaram, né? Puxa, eu descobri que tinha uma galera ali, pareceu interessante. Quando eu vi já estava acontecendo. É uma história que é muito comum a todas as pessoas que trabalham com comunidade, quase, que você meio que uma hora você descobre que você é, né? Tipo, você não sabia que existia, mas de repente estava ali. Então, queria saber de vocês um pouco, né? Como é que foi o processo de vocês, né? Para descobrir que isso era uma possibilidade de carreira dentro da área tech, né? Vocês estavam ali trabalhando como desenvolvedoras, envolvidas na comunidade e, eventualmente, tiveram a oportunidade de trabalhar numa empresa com isso. Como que foi esse processo para vocês? Boa, eu nunca tinha trabalhado como... eu nunca tinha escutado, na verdade, falar sobre Developer Relations. Antigamente a gente ouvia muito outros nomes, né? Developer Advocate, Community Manager também já tinha, enfim, outros nomes e tal. E aí, depois de um tempo, que uma amiga nossa em comum, inclusive, a Pat Codes,
ela começou a trabalhar como DevRel e ela começou a falar sobre isso, né? Eu sentia que antes a galera não falava muito sobre esse cargo. Eu não sabia como chegar lá, não sabia que era uma possibilidade lidar com a comunidade, trabalhar com tecnologia, que eram as duas coisas que eu amava e eu poderia ter juntado. E aí, depois de um tempo, vendo esses conteúdos que a Paty foi produzindo e vendo outras pessoas próximas a mim também em relação à comunidade, como o Pokémon, enfim, uma galera aí que o pessoal deve conhecer, as pessoas falaram assim, olha só, eu não sei se você sabe, mas você é DevRel, tá? E eu estava trabalhando como desenvolvedora. Então, na mesma empresa em que eu estava trabalhando anteriormente, a BotCity, era o C6 Bank, e aí eu fui atrás da vaga. Ela não existia, né, na empresa onde eu trabalhava, então eu fui atrás da vaga, falei, olha, estou interessada em trabalhar assim, assim, assado, gosto de comunidade, faço isso, faço aquilo. E foi legal porque o head da área, Thiago, maravilhoso, um beijo para ele, se ele estiver vendo isso ou não, de qualquer forma, foi meu gestor lá no C6, nessa parte de DevRel. Ele falou, não, já te acompanho, já sei que você faz essas coisas, então vamos entender, porque caberia dentro do que a gente estava querendo fazer, que era uma coisa mais interna, né? E daí tem as diferenças de DevRel, mas depois a gente pode entrar nisso. E aí eu trabalhei muito mais internamente, tinha coisas para fora, para a comunidade, mas também era a comunidade interna da empresa. E aí depois tive a oportunidade de conversar com a BotCity e, enfim, rolou a vaga, conversei com eles e hoje estou trabalhando lá. Então, foi assim que eu fui entrando, tipo, meio que não sabia o que era, não sabia que isso existia, e aí, de repente, entendi o que era, e fez sentido no meu perfil, porque eu sempre fui apaixonada por comunidade. Eu comecei em 2016, em 2017 eu já estava organizando comunidade, de tanto que eu participava e queria estar presente e tudo mais. Hoje também lidero algumas comunidades com outras pessoas, a gente está em comunidades em comum pra caramba, assim, por aí. Se for falar uma lista, depois a gente pode falar um pouquinho delas também, porque a lista é gigante e não vou ficar aqui até amanhã. Mas foi mais ou menos assim que eu fui entrando e me encontrei, porque eu sei que isso é realmente o que eu gosto de fazer, comunidade, pessoas e tecnologia. Bom, o meu começo foi um pouquinho diferente, porque essa amiga em comum que eu tenho com a Morgana, a Paty Code, ela também falava comigo, tipo, você tem jeito de DevRel, corre atrás disso. O Gabs Ferreira também, que mentorou em algum momento com conteúdo e comunidade, ele me falava a mesma coisa. Inclusive, eu criava conteúdo antes e eu nem sabia que isso poderia ser minha profissão. Eu só fazia os vídeos e compartilhava o que eu sabia, que eu tinha aprendido de graça, queria retribuir para a comunidade. Aí o Gabs chegou na minha DM e falou, por que você não posta isso no TikTok? Aí dali pra frente minha vida mudou. Tipo, eu comecei a postar muito vídeo, fazer muito conteúdo, ir para muito evento. E foi por causa de incentivo de pessoas da comunidade que eu tinha contato ali na época. Mas isso foi bem na metade da minha carreira. Tipo, eu tinha uma carreira de dev bem normal, bem comum. Eu só codava, acabava o expediente, estudava o que eu precisava estudar. E não participava de nada, mas eu criava conteúdo ali, não sabia que isso fazia parte de DevRel. Eu acabei entrando numa vaga de DevRel, meio que por acidente também, por sorte. Eu, participando de eventos, uma pessoa me indicou para uma pessoa que precisava de Community Manager, e aí super encaixou nos horários que eu tinha, que era part-time, e aí funcionou. Aí eu comecei a trabalhar, vi como era, vi o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava. Aí foi minha primeira experiência profissional. Foi bem acidental, né? Então, mas foi divertido, aprendi bastante coisa. Legal. Como para quase todo mundo, né? Como a gente estava vendo. Bom, gente, acho que o que eu queria saber agora, né? Desde que vocês começaram a trabalhar assim com DevRel, o que vocês... Para quem está acompanhando a gente, né? E não sabe muito bem o que é um DevRel, conta pra gente um pouco de quais são as atividades que vocês têm no dia a dia, o que vocês precisam fazer dentro desse papel nas empresas onde vocês trabalham. Bom, pedir para definir o que o DevRel faz é sempre uma pergunta complicada. A gente sempre está fazendo um monte de coisas, mas na Impulso atualmente eu estou muito responsável pela parte de conteúdo. Então, sou eu que fico responsável por criar edições de newsletter, para fazer a comunicação direta com B2C. Então, eu falo com as pessoas que estão na comunidade que a Impulso tem, que é a comunidade Impulso Network. E
é basicamente a maior parte do meu trabalho. Mas também tem coisas como, sei lá, vir para Campus Party é parte do meu trabalho. Então, entregar adesivo para a galera é parte do meu trabalho. Criar os adesivos antes de entregar para a galera é parte do meu trabalho. Então, é um escopo muito diferente do que a gente vê nas áreas de código mesmo, né? Que você tem ali tarefas mais específicas. Aqui não, o escopo é muito mais flexível. Eu chamo de líquido, né? Quase, porque vai ter época que é uma coisa e vai ter época que aquilo não faz mais sentido. Você vai trocar o caminho, né? E fazer outras estratégias e tal. Então, as minhas tarefas principais são relacionadas com conteúdo, mas eu também estou no time de comunidade, então, às vezes, eu faço outras coisas também, mais ali como analisar se a comunidade está engajando bem, se tem muita entrada de pessoas novas, se essas pessoas estão ficando ou não. Então, é uma área que tem uma amplitude muito grande ali para trabalhar em questão de tarefas. É o famoso depende, né? Até porque, assim, tem lugar que você vai, tem empresa que você vai ver que Developer Relations é uma área. Tem lugar que você vai que Developer Relations vai ser uma pessoa. No caso, por exemplo, no meu trabalho, eu sou a Developer Relations. Tem empresas que têm times, né, de Developer Relations para atuar em áreas diferentes. E aí depende do tamanho da empresa, o objetivo e tudo mais. Developer Relations seria aquela pessoa que se responsabiliza em criar uma relação entre a comunidade e a empresa que você está trabalhando, representando ali, digamos assim. E aí, essa é a minha função hoje, criar essa relação. Como eu vou fazer isso? Aí entra um milhão de coisas que a Nath estava falando, que é desde desse rolê que a gente brinca, mas é entregar adesivo em evento, trocar ideia com vocês em evento. Mas, por exemplo, construir conteúdo, construir eventos junto com a comunidade, conversar com a comunidade. Então, por exemplo, coisas que eu faço hoje. Eu faço meetups com a comunidade, que são encontros, né, esses encontros que a gente está mencionando. São gratuitos, que a comunidade vai lá, palestra, troca ideia, né? Tem ali uma... Oi, Camila! Tem ali uma... Enfim, alguma troca ali de conhecimento, né, gratuitamente com a comunidade. Eu também faço conteúdo, então, normalmente artigos, live coding eu faço bastante. E aí esse negócio de código também depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando tem o framework open source Python para desenvolver automações. A gente tem as ferramentas para desenvolver automações e gerenciar. Então, parte do meu trabalho também é mostrar como isso funciona, né? Então, eu meio que ensino a comunidade como que aquilo pode ser usado. Então, tem a parte o pessoal fala educação, mas eu acho muito forte educação. Não sei. Mas essa troca de ensinar como é que usa a ferramenta. Então, eu faço código no dia a dia. É diferente do código que uma pessoa desenvolvedora vai fazer para entregar um produto em produção, mas eu faço código para mostrar como é que aquilo funciona. Que mais? Eu converso com a comunidade. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade no WhatsApp. Tem também uma parte da comunidade no Slack. Mas lá na comunidade do WhatsApp, a gente troca essa ideia. Todo mundo troca experiência sobre a área de automação. Eu chamo a galera para trocar ideia e conversar, porque eu também... parte do meu trabalho é trazer feedback da comunidade para dentro da empresa, e o que está dentro da empresa eu levar para a comunidade. Então, é sempre assim, a gente sempre vai pensar que Developer Relations é a ponte entre a comunidade e a empresa, e aí o que cada pessoa vai fazer para poder atingir esse objetivo, aí depende da comunidade, porque cada comunidade pode engajar de uma forma diferente. Você pode ter com pessoas desenvolvedoras, inclusive Developer Relations, eu acho o nome meio injusto, porque eu não lido só com pessoa desenvolvedora, eu lido com pessoa que é arquiteta, eu lido com tech lead, eu lido com outros papéis dentro da tecnologia. Mas, enfim, eu já estou indo longe demais já. É por isso que eu gosto mais de Community Manager mesmo no final do dia. E como é que é pra você essa parte, essas funções, essas coisas que tem que fazer? Então, eu acho que foi legal o que vocês trouxeram e o que eu vou trazer também, porque eu acho que ele dá o gancho perfeito para a próxima pergunta que eu queria trazer, né? Mas, assim, depende muito do que é que a gente está querendo fazer no final do dia, né? Sendo a BeCrowd uma plataforma que ela tem um lado educacional, né, de relação com universidades, de programação competitiva, né, com as competições, com a SBC, etc, etc. Uma parte do meu trabalho bem grande é garantir que competições aconteçam, né? Então, organizar novos desafios, fazer, reunir esses desafios em competições, fazer a divulgação dessas competições.
Tem toda a parte de comunicação, newsletter, conteúdo, redes sociais, moderação da comunidade no Discord, facilitar com que a galera interaja e se ajudem a resolver dúvidas, a se preparar para, né, tipo, para a evolução delas na carreira como dev, né? E a BeCrowd também tem um lado que ela tem parceria com empresas para fazer recrutamento de desenvolvedores, né? Então também tem todo esse lado de proporcionar com que as pessoas tenham desenvolvimento de carreira, que elas sintam interessantes, mas no final do dia que elas estejam entretidas também ali, para que elas e que estejam se desenvolvendo e participando dos desafios, para que a gente tenha visibilidade de quem são pessoas que têm mais competência em algumas determinadas linguagens para facilitar esse processo, né? E aí a pergunta que eu tenho para vocês agora, ela está bem conectada com isso, né? E eu acho que é um bom momento também para vocês falarem o que as empresas de vocês fazem, mas assim, por que essas empresas decidiram construir estratégias de DevRel ou de comunidades, né? Por que isso é importante estrategicamente para a empresa e qual que é o objetivo da empresa quando elas promovem esse tipo de ação? Bom, a Impulso é uma people tech. Em certos pontos é parecido com o que você falou da BeCrowd. A gente coloca os devs em oportunidades em empresas parceiras. A gente faz essa parte de alocação de times. Então, para a gente é muito interessante ter uma comunidade de pessoas desenvolvedoras, porque a gente está sempre engajando para elas aumentarem tanto seu nível de senioridade quanto sua rede de contatos, para elas conseguirem entrar nessas vagas que aparecem, que geralmente são vagas de nível pleno, sênior ou especialista. E a gente tem uma grande quantidade de pessoas de comunidade. Isso são fontes que eu não tenho dados, tá, galera? É minha percepção como participante, mas eu vejo que as comunidades é muito mais formada por pessoas júnior do que pleno e sênior. Então, o nosso trabalho é fazer com que essa pessoa nível júnior ela consiga ascender para pleno, para sênior e ir avançando e conseguir a oportunidade dela em uma empresa parceira. Então, por isso faz sentido para a gente ter uma comunidade ali engajada e a gente também consegue mapear quais são as stacks que elas gostam de usar, o que elas estão aprendendo naquele momento, o que elas gostariam de estudar ou não. Então, a gente consegue fazer esse match entre pessoas e vagas. Então, faz muito sentido a gente investir na comunidade em si e até para divulgar as vagas também, né? Ter uma base ali de contatos. Então, acho que é muito por esse caminho lá onde eu trabalho na Impulso. Pra gente, no caso lá na Bot City, eu vou falar primeiro como desenvolvedora, uma pessoa desenvolvedora. Eu acho muito massa quando uma empresa se relaciona com a comunidade, porque no fim das contas, uma das pessoas que vai usar a ferramenta sou eu como desenvolvedora, porque eu que vou desenvolver a automação, eu que vou desenvolver o projeto. E além de ser uma pessoa desenvolvedora, eu tenho preocupações a lidar, né? Não é só entregar meu código e acabou. Como é que aquela pessoa vai acompanhar a automação, por exemplo? Como é que ela vai conseguir gerenciar? Como é que ela vai saber se está dando certo? E se estiver dando erro, aonde está dando erro? Como é que eu melhoro o meu código? E se não for o meu código, for de outra pessoa, a plataforma... Enfim, então assim... E aí entra esse rolê da importância de ter a pessoa desenvolvedora perto da gente e esses outros papéis que eu fui citando, arquitetos, né, pessoas tech leads, enfim. De trazer essa galera para perto, porque quem vai usar a ferramenta são essas pessoas. E elas vão trazer para a gente o feedback que a gente precisa para poder melhorar. Porque quem está usando no dia a dia é que vai sentir a dor de onde está faltando, onde não está. Existem outras ferramentas para desenvolver, por exemplo. Mas, por exemplo, quando você é uma pessoa desenvolvedora e você tem que lidar com uma ferramenta low-code, às vezes isso é um pouco frustrante. Não estou falando que é geral, mas pode acontecer. Porque, poxa, eu estudei código, desenvolvimento, não sei o quê. E eu tenho que me deparar com ferramentas que são low-code. E aí, de repente, tem ferramentas que vão lá e me ajudam, eu posso desenvolver, ainda mais sendo open source, ainda mais sendo Python, sabe? Que é uma linguagem que a comunidade é fortíssima e recebe todo mundo de braços abertos. Eu fui extremamente muito bem recebida na comunidade Python quando eu comecei a trabalhar com isso, justamente porque a galera é aberta e tem essa troca. Então, o fato da gente aproximar a galera justamente para trazer essa pessoa para perto e trazer esse feedback que a gente precisa e a troca de conhecimento, né? Então, que isso não tem nada que se compare fora, assim, né? Tipo, a troca de conhecimento que acontece dentro da comunidade, entre as próprias pessoas. E às vezes eu fico observando
que elas vão se ajudando a resolver problemas, né? Então isso é muito fantástico assim de ver acontecendo. Então é mais ou menos por isso. Legal. Bom, no meu caso, acho que eu já falei um pouco no começo, né? Mas acho que tem bem esse papel da comunidade ser um grande impulsionador, assim, né? Tipo, a gente hoje tem um crescimento orgânico super grande, assim, só com base na comunidade. E a comunidade acaba levando a gente também para outras oportunidades que são o que paga as contas no final do dia, né? Ou seja, leva para novas universidades que contratam o nosso serviço, né, de elaboração de provas, né? A gente tem uma plataforma acadêmica para professores de universidades poderem usar. E também a gente ter talentos, né, bastante bem desenvolvidos lá facilitam com que a gente consiga também encontrar empresas que querem essa conexão com talentos aqui na América Latina e no Brasil principalmente, né? E as nossas vagas, a gente trabalha principalmente com empresas de fora do país, né? Então, nosso papel é fazer essa conexão. E aí, acho que vem um ponto, né, o próximo, né, acho que a Morgana já mencionou um pouco isso e acho que é legal a gente também falar isso de uma maneira mais ampla, né, porque a gente falou muito do lado da empresa, né, e a comunidade de tecnologia, assim, tem muitas comunidades que são gratuitas, independentes, que a galera organiza voluntariamente e tal, e muitas vezes, dependendo de como a empresa entra nisso, às vezes não pega tão bem, né, acho que no nosso caso, talvez um pouco mais, principalmente, né, tentando a galera mais sênior, com coisa de recrutamento. Muitas vezes a galera não gosta tanto de ser abordada e tal. Então, assim, queria saber um pouco, né, de quais que vocês acham que são os principais desafios para a gente trabalhar com esse público de tecnologia, com o público de desenvolvedores, principalmente em comunidades que são tão atreladas a empresas e ao resultado que essas empresas vão gerar. Ai, que pergunta difícil. Realmente, às vezes, uma comunidade... Uma coisa, por exemplo, é quando eu estou lá na Feministech, que é uma comunidade de pessoas não binárias, mulheres cis e trans, que falam sobre tecnologia. Uma comunidade voluntária, em que as pessoas estão lá e trocam conhecimento e tudo mais. Quando envolve empresa, tem muita gente que realmente dá uma... né, tipo, peraí, o que está acontecendo? Mas eu acho que a gente tem que ver para o outro lado. Tem o desafio, claro, né, de você, de repente, se aproximar das pessoas e tudo mais, mas quando a coisa... não é natural que eu quero falar a palavra. Porque, por exemplo, quando eu vou, por exemplo, numa palestra falar sobre a ferramenta da BotCity, primeiro de tudo, eu estou indo lá para compartilhar conhecimento. Então, esse posicionamento, acho, também da pessoa da DevHel ajuda na hora de quebrar essa barreira, sabe? A pessoa entende que, no final das contas, a Morgana está indo lá no evento para trabalhar, mas, acima de tudo, ela também está indo lá para trocar conhecimento, para mostrar alguma coisa, para a gente aprender alguma coisa. Não que eu seja melhor que ninguém, não é isso também. Até porque eu ir lá no evento, ouvir as pessoas, e conversar com as pessoas, construir o tal do relacionamento que a gente está falando, também ajuda, né? Também traz alguma coisa para eu aprender como profissional, como pessoa, mas também, de repente, para ferramentas e tudo mais. Então, acho que, apesar de ter esse desafio de enxergar dessa forma, tem esse outro lado que acho que a gente pode tentar quebrar, dependendo do nosso posicionamento, como a gente se comporta. Às vezes as pessoas ficam muito receosas também por a questão de... Pô, mas a Morgana vai falar da BotCity, ela vai vender a BotCity para mim. Gente, eu não sou de vendas. Não sei vender, não sei fazer isso. A pessoa DevHel, ela faz parte do processo de venda? Ela faz. Porque, no final das contas, o objetivo da empresa é vender a ferramenta. A gente tem lá o framework que é open source? Tem. Mas a gente quer vender a ferramenta, que é a ferramenta para poder gerenciar a automação. Então, tem esse outro lado. Às vezes, tem pessoas que pensam que a gente está chegando para vender uma coisa. E não é isso, né? Tipo, isso pode ser um desafio também. Mas, de novo, acho que a gente exercitando o nosso posicionamento na comunidade, o fato da gente participar de outras comunidades ajuda, o fato da gente estar envolvida em outros projetos também ajuda, porque deixa isso mais leve. Então, a conversa fica mais leve, fica mais tranquila. E aí, quando eu vou conversar com alguém sobre automação, a pessoa está mais aberta. Né? Ela parece que dá uma baixada na guarda dela, assim, e ela topa fazer uma conversa super tranquila, e o que me ajuda e ajuda ela também, né? Então, tem esses desafios que eu enxergo, mas eu também enxergo esses outros pontos que a gente pode ir
quebrando e fazendo a comunidade entender que o nosso objetivo, na verdade, é aprender com elas e elas aprenderem conosco e com a própria comunidade em si, sabe? Eu não sei tantos desafios ainda, assim, da Impulso. Eu não comentei no começo, mas eu tô lá há menos de 2 meses, então eu sou bem Juninho, bem Sandy na posição. Mas uma coisa que eu vejo de desafio, no geral, de empresas, da diferença, né, de uma comunidade que é mais comercial para uma que é mais orgânica, eu acho que é a liberdade que você tem para falar sobre os assuntos. Geralmente, quando você vai fazer alguma coisa para uma empresa, atrelada a uma empresa, a empresa ela vai querer algo em troca ali, né? Ela vai querer que você divulgue alguma coisa e tal, e acho que isso é um desafio grande para você conseguir se conectar com as comunidades. Às vezes a comunidade ela quer fazer o rolê dela ali, pô, não, quero falar sobre tal tecnologia. E a empresa vem, pô, mas não podia ser tal outra tecnologia, porque a gente usa aqui, e aí tem esse conflito, né? E você gerenciar isso, para mim, acho que é uma das partes que eu achei um pouquinho mais complicada. Mas provavelmente aí na minha jornada eu vou encontrar vários outros desafios mais pra frente, mas por enquanto esse foi o único que eu reconheci. Mas aí eu queria saber de você quais são os desafios que você enfrenta lá. Eu acho que tem um desafio que eu venho enfrentando recentemente mais, assim, né? Porque mudou bastante o público que eu tenho trabalhado, né? Então, quando eu comecei lá com a Lura, com a Rocket City, é um público que está começando na área de tecnologia, né? Então, é um público que está muito mais engajado por natureza, porque eles estão querendo saber o que está acontecendo. Estão loucos para aprender, para fazer curso, para conversar com gente, para participar de evento, etc, etc. Quando você começa a querer atrair um público mais sênior, começa a ficar mais difícil, porque já é uma pessoa que já está cansada, que já trabalha muitas horas, e quando ela sai do trabalho, né, e envolve muito trabalho, muito estudo, né, e quando ela sai do trabalho, muitas vezes ela não está querendo engajar em outra coisa. Então, acho que o grande desafio para mim hoje é tipo, como manter essa galera engajada e mostrar que essas comunidades ainda fazem sentido, assim, sabe? E que elas ainda têm coisas a descobrir ali, a aprender, a contribuir, etc, etc, né? Porque acho que também tem isso, né? Mesmo numa comunidade que ela é muito heterogênea em termos de senioridade, em determinado momento, acho que a pessoa mais sênior, ela começa a sentir do tipo, nossa, eu tô contribuindo muito aqui, mas eu tô recebendo pouco, né? Então, também tem essa questão de fazer com que ela sinta que ela também está recebendo, né? Também cuidar do público que é mais sênior para manter ele engajado. Isso me dá o gancho para a minha próxima pergunta, que é, né, na experiência de vocês, como vocês têm participado, né, e atuado nas comunidades, como que a gente faz para atrair, né, profissionais para essas comunidades, e quais são os principais objetivos que essas pessoas têm quando elas se juntam a participar dos eventos, a participar das ações que vocês geram como DevHel, assim? Quais são os principais objetivos que elas têm de estar junto com vocês nas ações que vocês estão desenvolvendo? Posso começar? Acho que, no meu caso, como a Impulso é uma People Tech que faz essa montagem de times, né? A galera chega na comunidade basicamente porque quer um emprego. Então, é tipo, oi, eu vi sua vaga, vou entrar aqui no seu Discord porque eu me interessei. E o desafio ali é fazer ela continuar com a gente, né? Tipo, ela não sair depois de se aplicar para a vaga e depois esquecer que a comunidade existe. Então, as pessoas geralmente buscam isso, mas tem uma pessoa, tem outro perfil de pessoa que está interessada em eventos. A gente faz muito evento remoto e no nosso escritório também é muito aberto a contribuir com comunidades, oferecendo espaço sem cobrar por isso, coffee break também. Então, algumas pessoas vêm porque elas têm interesse já em comunidade e elas querem participar de eventos, ou seja para assistir, seja para palestrar, ou para organizar os próprios eventos no office lá no Rio de Janeiro. Então, acho que isso são os 2 principais pontos que fazem o pessoal entrar na nossa comunidade. E eu não sei se vai ser sempre assim ou se a gente vai mudar de estratégia em algum tempo, mas é o que acontece agora. É engraçado que quando começou essa comunidade de automação que a gente tem lá, as pessoas falaram assim, finalmente tem um lugar para eu trocar ideia com a galera, sabe? Isso foi um feedback que a gente ouviu muito assim no comecinho, né, quando a comunidade estava nascendo. Por que acontece?
quando a gente fala de automação, RPA e não sei o quê, você vai meio que filtrando o negócio, o funil vai ficando menor. Então, tem um público específico, né? Não é toda empresa que faz automação, não é toda pessoa desenvolvedora que mexe com automação, mas é uma possibilidade. Então, primeiro, a gente teve essa galera que tinha esse objetivo de falar com outras pessoas sobre esse assunto de automação RPA, independente da tecnologia. E isso é uma coisa, inclusive, na nossa comunidade, não se fala só de BotCity, né? Na nossa comunidade fala-se de automação RPA. O que a galera chegar lá e quiser trocar dúvida sobre qualquer outra ferramenta, sempre tem alguém lá que vai ajudar essa pessoa. Então, primeiro era ter esse espaço para falarem, se reunirem, né, e falarem sobre a mesma coisa de automação. E hoje eu sinto que a galera vai chegando justamente para pedir ajuda e ajudar, porque tem gente que eu vejo que chega pedindo ajuda e daqui a pouco essa pessoa está respondendo outra. E eu tento ir mantendo isso um pouco aquecido, né? Tipo, eu converso com a comunidade também, eu interajo com a comunidade para poder fazer a comunidade também continuar falando. De vez em quando eu vou lá e meto uma pergunta. Alô, se você é da comunidade, sim, eu vou encher você de perguntas. E estiver assistindo aí. Então, assim, tem esse ponto, né, da galera primeiro ter querido achar um lugar para chamar de seu. E outro para chegar, para poder aprender com outras pessoas, tirar dúvidas e ajudar as outras pessoas também. Isso organicamente foi acontecendo. Organicamente, né? Aquele inputzinho que a gente vai dando de DevRel, mas foi rolando e é uma coisa bem massa. Eu achei bem legal o que você falou, assim, né? E como profissional de comunidades eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu acho que acontece muito uma coisa de muitas vezes as empresas quererem ser a dona da comunidade, né? Isso é um erro, porque ela nunca vai ser, né? Tipo, a comunidade ela existe por si só, né? Então, eu acho muito legal quando as empresas têm essa iniciativa de agir como se fosse um membro da comunidade, né? Talvez um membro da comunidade ali que ajuda a criar a estrutura, mas que não faz essa distinção de tipo, não, aqui a gente só pode falar sobre isso, sabe? Tipo, né? Tipo, vocês querem falar sobre esse tema que vocês são apaixonados e que é o tema que a gente trabalha também e a gente vai contribuir do nosso lado aqui, mas vocês estão livres para falar sobre o que vocês quiserem dentro desse tema. Eu acho isso muito legal. Bom, gente, caminhando para o final aqui, eu acho que a gente pode responder essa e depois ver se alguém quer perguntar alguma coisa pra gente. Queria que vocês dessem dicas, né? Que dica que vocês dariam para uma pessoa que está pensando em começar a trabalhar na área de DevRel agora? Participa de comunidade. Assim, eu quero deixar bem claro que ser voluntária numa comunidade, trabalhar como um DevRel numa empresa, são coisas diferentes, né? Você tem desafios diferentes, situações diferentes, enfim, coisas diferentes, você tem metas para cumprir, etc. Mas participe de comunidade, porque isso vai te colocar... Primeiro que você vai começar a desenvolver algumas coisas, eu acho. Independente de questão de timidez, se você é uma pessoa tímida, tá tudo bem. Eu sou tímida, estou falando no microfone como eu não sei, mas eu estou. Então, assim, são habilidades que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Então, participe de comunidades para você desenvolver sua comunicação, para você desenvolver essa questão de se relacionar com outras pessoas, para as pessoas te conhecerem, conhecerem a sua história, você conhecer a história das pessoas e você ver como as pessoas são diferentes. E, gente, é sempre sobre pessoas, na verdade, eu acho. Tecnologia é o... daqui a pouco, assim, sabe? Então, primeiro é pessoas. E você pensar nisso com uma pessoa DevRel, eu acho que também faz bastante diferença. Uma outra coisa que eu sugiro estudar é comunicação. Como? Vai fazer curso, vai falar com as pessoas, chama alguém de cantinho, vai perdendo a vergonha, vai num evento. Se não tem coragem de, por exemplo, estar presencialmente numa Campus Party, que é gigante, né, e tudo mais, pô, vai num encontro de comunidade, que normalmente tem menos pessoas. Começa aos pouquinhos se relacionando, porque acho que a comunicação vai ser essencial para você poder exercer a sua função ali. Muitas pessoas que são DevRel acabam atuando bastante no background das coisas, né? Tipo, atrás de uma organização de evento, atrás de um artigo, por exemplo. Mas em algum momento eu acho que essa comunicação, mesmo que você seja a pessoa que só vai fazer artigos, só vai fazer conteúdo escrito, não vai aparecer num vídeo e tudo mais, a comunicação que você vai exercer ali no seu artigo, ela é importante, porque você precisa atingir o público que você quer. Então, a sua comunicação você tem que exercitar de todas as formas. Então, acho que comunicação é uma das primeiras coisas e vai se relacionar com comunidade. Chega na comunidade e fala assim, pô, deixa eu ajudar a organizar um evento aí, para você quebrar a cara algumas vezes
e você vê como que é difícil organizar alguma coisa e qual que é a importância ao mesmo tempo de você organizar aquilo, sabe? Por que a comunidade precisa daquilo? Então, acho que essas seriam as primeiras dicas assim, que eu daria. Tem uma lista gigantesca, mas a gente pode falar depois no café. Eu queria reforçar que as dicas da Morgana realmente são muito importantes, super fazem sentido. Eu, inclusive, já cheguei para a Morgana e falei, vou te ajudar numa comunidade voluntariamente, mesmo eu sendo de outro estado, e você fazendo eventos presenciais. E foi um pouco antes de eu conseguir minha vaga atual. Então, faz muita diferença você participar dessas coisas. Como a Morgana disse, não é a mesma coisa que trabalhar com isso. Trabalhando você vai ter metas específicas, você talvez tenha uma equipe, talvez você não tenha, então não dá para prever, ainda mais na área de DevRel, que para cada empresa o escopo muda. E outra dica que eu queria passar é procurar no LinkedIn as pessoas que trabalham com isso, porque como elas trabalham com isso, se você não mandar uma mensagem, a chance de você ser ignorado é quase nula. Então a pessoa vai falar com você e ela vai tirar suas dúvidas sobre, se você tiver. Então, é uma forma também de você conseguir, talvez, entrar no mercado, porque, geralmente, as vagas de DevRel, elas não existem. Ou elas são preenchidas antes de serem divulgadas. Então, você conhecer as pessoas faz muita diferença para você dar o seu primeiro passo profissional. Então, acho que é isso. A gente participa de uma comunidade chamada Abacatinhos, que não é totalmente aberta ao público, mas você pode se inscrever lá para entrar. E acho que você fazer conexão mesmo com pessoas no geral. Porque, como a Morgana falou, comunicação é a soft skill que você vai utilizar todos os dias, independente de você ser tímido ou tímida. Então, acho que investir em comunicação nunca é demais. No máximo que vai acontecer é você falar bastante. Então, não é tão ruim assim. Bom, a dica que eu daria... Acho que participar de comunidades é uma importante, mas eu diria, né, de participar nessa organização também, eu acho que começar a olhar para isso, para o lado de começar a entender o que a comunidade quer, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de querer fazer as coisas que a gente acha que é importante e comunidade é sobre os outros, né? Tipo, se você está construindo uma comunidade que é para você, muitas vezes você já começou errado. Você precisa entender o que as pessoas querem para você poder adaptar, né? Então, acho que desenvolver esse lado talvez um pouco mais empático, né, de você conseguir entender os desafios que as pessoas estão passando, o que elas estão querendo atingir, o que elas estão buscando, é super importante. E quando você for trabalhar com isso profissionalmente, começar a dar aquela costura maluca de conseguir entender como que a comunidade quer e encaixa com o que a empresa quer, que muitas vezes é muito diferente, né? É um desafio bem grande. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu tenho que... Tem outro microfone aí? Olá, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei esse pedaço que você falou que o DevRel é a pessoa que envolve mais com pessoas e não tecnologia. Eu poderia ser essa pessoa sendo esse DevRel na área de programação de jogos? Porque eu não vi até hoje. E eu acompanho muito você, Morgana, então eu vejo você postando as coisas. Mas eu fico muito animada vendo essas coisas e eu queria, ter algo na programação de jogos. Então, daria como? Com certeza, porque a galera de jogos é muito forte também em comunidade, né? Tem a comunidade dos jogos, tem a comunidade também da parte de desenvolvimento. Nossa, seria perfeito, eu acho, você unir as duas coisas, inclusive, porque você é desenvolvedora, você sabe fazer o código e tudo mais. Você poderia ensinar a galera como é que faz isso. E aí eu vejo que tem algumas empresas de jogos, aí vocês podem complementar também, que tenha muito o papel do community manager. Mas aí eu acho que é muito mais virado pro lado do jogo em si do que a tecnologia por trás do jogo. Então, eu não vi ainda uma pessoa developer relation trabalhando com jogo, desenvolvimento de jogos, mas eu acho que seria perfeito, justamente porque a galera tem essa coisa de comunidade muito forte já na cultura do pessoal que joga / desenvolve. E juntar as duas coisas eu acho que seria perfeito. Como a Morgana disse, tem comunidades de jogos que são bastante focadas nos jogadores, né? Então isso acho que é um dos principais lugares onde o papel de community manager surgiu assim no começo.
Mas eu vejo que tem uma movimentação bem grande de terem comunidades direcionadas a game makers mesmo, né? E principalmente para mulheres. Então eu acho que pode ser super um lugar, sim. E assim, toda empresa hoje em dia, e acho que as de jogos principalmente, precisam buscar desenvolvedores, né? Então, no mínimo, elas precisam incentivar as pessoas a caminhar para uma determinada área, para que elas estejam prontas para serem contratadas, né? Então, eu não tenho dúvidas de que as empresas de games têm alguém fazendo isso. Se elas não têm, pode ser uma boa ideia bater na porta delas e sugerir. Alguém mais? Não? Acho que a gente pode ir encerrando então, né, gente? Mensagens finais, vocês gostariam de dar? Onde as pessoas encontram vocês, se elas quiserem conversar com vocês? Qualquer outro anúncio que vocês queiram dar antes da gente terminar? Palavra de vocês. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer por você mediar a conversa tão bem. Nossa, nem senti o tempo passando. E, bom, as pessoas me encontram no TikTok, no Instagram, como Natália FDev, né? Natália sem H, bem normal. E no YouTube também, eu crio por lá, mas estou parado um tempo. Mas tem vídeos meus lá, caso você goste de CSS, é a parte que eu sei fazer e que eu compartilho muito. E acho que é isso. E de anúncios que eu queira fazer, tenho adesivos tanto aqui quanto na minha bancada, então me procurem. Vocês vão ganhar vários brindes. E acho que é isso. Arrasou, DevRel perfeita, é essa aí, com adesivo no bolso. Eu não trouxe, mas sexta-feira tem. Eu juro que sexta-feira tem. Bom, para me encontrar... eu só falar um negócio que eu lembrei que você estava falando. Eu lembrei da Woman Game Jam, né? Que tem a galera que faz isso. Então, talvez começar a juntar essa... A gente pode conversar mais depois, senão eu vou ficar falando aqui. Mas vocês podem me encontrar como Morgana Dev, Morgana com 2 N's, tá? É frescura da minha mãe e do meu pai, mas beijo, mãe e pai. Meu pai... Bom, enfim... E eu tô em qualquer lugar como Morgana Dev, e é só me chamar, a gente troca ideia. E procurem as comunidades, participem de comunidades. Aqui tem várias, cada pirulitinho desse assim nas mesas que vocês estão vendo é uma comunidade com certeza, então conversa a galera, participem. E beijo Feministec. É isso. Bom, gente, e quem quiser conversar comigo, me encontrar, eu tô como Caio V Matos, com um T só, em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, Caio V de Vinícius. E os anúncios que eu queria fazer, então a primeira delas é para vocês se juntarem à nossa comunidade na B-Crowd, B-Crowd que é B de abelha, Crowd de multidão. A gente vai começar a ter muito mais ações de comunidades em breve, desafios de programação que vão ser bem interessantes, e a gente está bem ativo em conectar talentos de tecnologia com vagas fora do país, então quem se interessar estejam lá com a gente. E além disso, a partir da semana que vem, eu estou lançando com uma amiga um podcast que chama Community Playbook, inclusive a gente já tem um episódio gravado sobre comunidades de tecnologia, que a gente entrevistou a Thaísa Candela. Então, quem quiser ficar sabendo, me acompanhem lá no LinkedIn que a gente vai divulgar. Então, eu queria agradecer vocês pelo papo, foi muito legal, muito rico. Espero que todo mundo tenha curtido também. E é isso aí, pessoal. Boa noite e participem de comunidades.